Bentornato tifoso bianconero, ciao tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Hoje, dia 10 de maio de 2026, Dia das Mães. Um grande beijo para todas as mamães dos meus inscritos, aqueles que têm e aqueles que ainda têm no plano espiritual, podem ter certeza que mãe é eterna. Muito bem, meus amigos, sem mais delongas, tá? Inscreve no canal se você não conhece, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Não deixa de ativar o nosso sino, tá bom? Porque a gente vai sortear no fim desse mês mais um brinde exclusivo do Finestra para quem for inscrito no canal. Vocês estão vendo que eu estou falando rápido, porque talvez é um vídeo que possa demorar um pouco mais, então quanto menos eu ocupar o tempo de vocês, melhor, mas é um vídeo muito diferente do que eu vou fazer hoje aqui. A rodada ainda não acabou, eu estou vendo aqui, a Atalanta está ganhando de 3-0 do Milan, tem muito jogo ainda, mas já está no segundo tempo. Acho difícil o Milan empatar. Enfim, a gente passou o Milan na tabela. Pena que o Como ganhou, com uma certa polêmica lá, teve um lance polêmico, e a Roma hoje ganhou do Parma de virada nos acréscimos e 2 gols extremamente questionáveis da Roma. Bom, é um vídeo desabafo, tá? Importante eu deixar claro o seguinte aqui para vocês, muito importante. O que eu vou falar daqui para frente não é para ninguém de vocês. Não é para vocês que comentam principalmente, tá? Não é. Por que eu estou falando isso? Porque como o canal é minúsculo, pode dar a impressão que é para as pessoas que estão visualizando. E não é. O canal foi criado até como espaço de desabafo como torcedor da Juventus. E isso aqui é um desabafo, né? Então que fique claro que não é uma indireta, porque se fosse assim para falar para alguém, eu falo pessoalmente para a pessoa ou no particular. Então não é para vocês, tá? Vocês vão entender por que eu tô puto da vida. Muito bem. Gol do Milan. Tá 3-1. Só deixa eu ver quantos minutos está lá no San Siro. Tá acabando. Não vai dar tempo. 80 minutos já. 81 minutos, 3-1. Bom, vou anular? Bom, enfim. Se a Juventus não for para Champions... esse aqui não é um vídeo para falar da Juventus supostamente fora da Champions. Não. Isso aqui é um vídeo para falar de caráter, ó. Vergonha na cara. Não tem nada a ver com classificação na Champions. Então, prestem atenção no que eu vou dizer. Se a Juventus não for para a Champions, não é por causa dos erros de arbitragem de hoje, ou do jogo do Verona na terceira rodada, ou outra situação. O primeiro motivo é a nossa incompetência, a nossa dos jogadores da Juventus, não é eu que joguei, de não ganhar do Cagliari, de empatar com o Sassuolo em casa, de empatar com o Lecce em casa e de empatar com o Verona semana passada em casa. Esse é o primeiro e principal motivo da gente não ir para a Champions se não formos. E junto com esse, secundariamente falando, a arbitragem. E aí a gente vai falar do jogo do Verona, que foi lá na terceira rodada, quando eu estava na Itália, quando o time do Tudor foi operado em Verona e roubaram 2 pontos da gente. Mas não é esse o ponto. Aqui não é para falar de ir ou não para a Champions, aqui é para falar de caráter. Porque nos últimos 20 anos, o que eu mais ouvi é gente apontando o dedo na minha cara e dizendo que a Juventus rouba, que a Juventus é time de ladrão, e nunca foi provado nada, ok? Tudo aquilo que a gente já falou, justiça ordinária, liberou, dizendo que 2006 foi legítimo, tudo aquilo que a gente já sabe. Muito bem. Só que, para mim, essa rodada deu e basta. Eu estou aqui incrédulo, eu vi e revi o segundo gol, o terceiro gol que seria, o segundo gol do Kalulu, vi explicações do Marinelli, vi explicações dos cronistas esportivos na Itália, especialistas da arbitragem, e não só eu, mas muitos outros torcedores não engoliram a falácia de que o Vlahovic atrapalha no lance.
Ou seja, fomos roubados na cara dura no gol do Kalulu. Ah, mas a Juventus ganhou, Mário, de 1-0. Não interessa. Não interessa. Porque aquele 1-0 podia se tornar 1-1. Com um frango do Di Gregório, com uma falha do Bremer, não interessa. Interessa é que operaram um gol legítimo do Kalulu. E aí é o seguinte. Como eu falei, é para falar de caráter esse vídeo. De vergonha na cara. Ninguém vai me ensinar o que é torcer para a Nazionale Italiana di Calcio, ou Azzurra, ou Seleção Italiana, como vocês falam aqui no Brasil. Ninguém vai me ensinar a torcer para a Itália. Tá certo? Outro dia eu fiz um vídeo com essa camisa, o rapaz elogiou, né? Que é a camisa de 2014, a última vez que a Itália foi para a Copa. É muito bonita essa camisa, né? Mais bonito ainda, do maestro Pirlo. E aí, deixa eu abrir a janela que tá calor. Então, assim, eu tô com essa camisa aqui da Itália para mostrar para vocês, porque é o seguinte, eu sempre considerei a seleção italiana acima da Juventus. Eu não sei como que é aqui no Brasil, mas lá fora, a seleção sempre foi acima dos clubes. A seleção sempre uniu todas as torcidas. É assim na Argentina, é assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim no México. A seleção sempre uniu. Aqui no Brasil, o que eu vejo nos últimos 20 anos, eu posso estar errado, é torcedor do Corinthians torcer contra porque tem palmeirense na seleção, ou se o técnico era, eu lembro na época que o Tite era técnico da seleção em 18, não vou torcer para a seleção de Gambá, essas bobagens todas. Aqui meio que se dividiu. Quando eu era criança, não. Na época que o Zico jogava, eu via torcedores falando, pô, vou poder torcer para o Brasil, já que o Zico não é do meu time, é do Flamengo, eu vou poder torcer para a seleção, enfim. Isso em 82. Então, vamos lá. Muita gente criticou quando eu torci, entre aspas, contra a Itália. Eu não torci contra a Itália, eu torço contra o sistema. Eu nunca vou torcer contra a Itália. Mas contra o sistema eu vou torcer. E repito, ninguém vai apontar o dedo para mim e dizer como que tem que torcer para a Itália. E agora eu vou explicar. Se eu estou aqui hoje diante de vocês, eu como pessoa humana, né, pele, osso, é por causa dos meus pais, assim como vocês estão aí por causa dos pais de vocês e vieram ao mundo. Então, a Itália para mim não é a seleção, é muito mais do que isso. Isso daqui não é um time de futebol. Isso daqui não é a Juventus, não é o Milan, não é o Palmeiras. Não é. Isso aqui é a pátria, não de chuteiras, mas na alma do cidadão italiano. Como é para o inglês a Inglaterra e sucessivamente. Sucessivamente. E eu só torço para a Juventus por causa da Itália, da seleção italiana. Então é uma questão de hierarquia. Em 82, eu torci para o Brasil. Meu irmão mais velho já torcia para a Itália. Eu fiquei triste, eu tinha 7 anos, eu era uma criança, o Brasil perdeu a Copa. E aí, contra a Polônia, eu ainda estava com raiva da Itália, torci para a Polônia ganhar. Mas quando a Itália foi jogar a final contra a Alemanha, eu tendo noção do que representa a Alemanha para o italiano, na rivalidade esportiva, eu torci para a Itália foi campeã, e quando ela foi campeã, eu quis comprar uma camisa da Itália, na época eu comprei, e depois eu fui, passado mais ou menos um ano, de 82 para 83, que eu comecei a acompanhar o campeonato italiano na Bandeirantes, não era Silvio Luiz, era depois de um programa musical chamado Zácaro Italianissimo, ele mostrava lá todos os gols do campeonato italiano, e todo domingo tinha uma partida ao vivo. E aí eu comecei a prestar atenção no time da Juventus, por isso que eu comecei a simpatizar com a Juventus, a ponto de torcer para ela na primeira final que nós perdemos na Champions,
contra o Hamburgo, que depois disputou o Mundial com o Grêmio, e eu torci pro Grêmio por causa disso, porque o Hamburgo tinha tirado o título da gente. Aí eu comecei a reparar que Dino Zoff, Scirea, Cabrini, Gentili, o cara que anulou o Maradona e o Zico, Tardelli e Paulo Rossi eram os 6 titulares da seleção da Itália campeão do mundo. Aí eu olhava para aquele time com a camisa listrada e via, pô, é o time da Itália com um tal de Platini. Quem é esse Platini? É francês, poxa. Ou seja, era a seleção italiana com o maestro francês. Foi por causa disso que eu virei torcedor da Juventus. E se for personificar na figura de um jogador, Paulo Rossi. Paulo Rossi, camisa 20 da Azzurra. Esse cara é grande responsável por eu torcer pela Juventus. Então, por isso que a Itália está acima da Juventus. Por isso que ninguém vai apontar o dedo para mim e que dá lição de moral do que é torcer contra ou a favor da Itália. Isso que está aí não é o futebol italiano, isso não é a seleção italiana. Isso não é um clube de futebol. Isso é uma pátria. E quando você vê que a pátria está ruim, você tenta fazer o melhor para fazer com que as coisas voltem aos eixos. O que aconteceu hoje em Parma fica mais do que nítido daquilo que eu falei na terceira rodada do jogo do Verona. Os 2 gols da Roma, quer dizer, na mesma rodada que eles tiram um gol legítimo do Kalulu e vem 2 gols da Roma, desse jeito. O pênalti nos acréscimos, então, foi uma vergonha. Foi falta de ataque, eles inverteram a narrativa para interpretar o lance. E tem gente que quer dizer para mim que eu não tenho o direito de torcer contra o sistema? Vou falar uma coisa para vocês. O meu ódio, esse vídeo aqui é para qualquer torcedor de time italiano, não é só da Juventus, não. O meu ódio pela Inter fica dentro de campo. Pelo Milan, pela Roma. Aí vai diminuindo o ódio, né? Eu não tenho raiva dos torcedores da Inter. Se eles têm raiva do Juventino, é um problema deles. Eu tenho raiva da instituição Inter, desde 2006. Eu tenho raiva da instituição Milan, desde sempre. Só que é um ódio, uma raiva futebolística. Eu tenho amigos que torcem para a Inter, não aqui no Brasil. Não são interistas fake. Interistas, italianos, não descendentes. Amigo de comer pizza junto. E sim, a gente tira sarro um do outro. Tem um amigo meu interista que tem comércio, ele tem uma salumeria, onde vende lá os frios. Eu entro na loja dele, sabe o que ele fala? Atenção, atenção, Rubentino, coloque as mãos no bolso, olhem as carteiras, porque tem um Rubentino no estabelecimento. Ele fala. E eu, para brincar com ele, eu retruco a brincadeira dizendo, eu pego um produto dele, eu peguei a última vez um macarrão, falei, ó, esse aqui tá vencido, tá prescrito, prescreveu. Você só vende produto vencido, prescrito? Puta, gol do Milan, 3-2. E fica aí na brincadeira, a gente come uma pizza junto, não existe ódio pela pessoa, futebol não é guerra. Se vocês aqui no Brasil ficam fazendo guerrinha, flamenguista com corintiano, com palmeirense, não tô nem aí. Futebol para mim não é guerra. E o ódio pela Inter, falo da Inter porque a Inter hoje está no protagonismo, é um ódio futebolístico apenas. Agora, eu estou falando tudo isso porque eu quero o bem do futebol italiano. Para não parecer que é um discurso de quem está chorando para não ir para a Champions. Que se foda a Champions. Eu falei no início do vídeo, é um vídeo para mostrar o caráter. Se a Juventus estivesse hoje em 10º lugar, eu ia fazer o vídeo do mesmo jeito, porque ontem tiraram um gol legítimo do Kalulu. O discurso aqui não é sobre ir para a Champions.
O discurso é sobre apontarem o dedo para você uma vida inteira, falar que você torce para um time que rouba, e está sendo roubado o ano inteiro. E não é a primeira vez. Mesmo com a queda do Gravina. Tiraram o gol legítimo do Kalulu, eu repito, e hoje empurraram a vitória para Roma. Não sei o que vai acontecer nas últimas 2 rodadas. Agora, sobre o tema Itália. Para muitos que torcem para clubes aqui no Brasil, e repito pela enésima vez, não é para vocês. Eu vejo muito palmeirense. Entendam o paralelo que eu vou fazer. Eu vejo na rede social direto isso. Quando você mexe com o YouTube, você começa a ver vários canais, enquanto você está lá editando o vídeo e tudo mais. Ai, CBF é o pai, ajuda o Flamengo. 2 pesos, 2 medidas. Ai, o STJD prejudica o nosso time. Ai, o nosso treinador é perseguido. Ai, é contra tudo e contra todos. Quer dizer que esses caras têm direito de se indignar contra a CBF e eu não tenho direito de me indignar contra a FIGT? O meu pai não torcia para time nenhum. O único time que ele torcia era isso aqui, ó. Então ninguém vai dizer para mim o que é torcer para a Itália. Ninguém. Ninguém, porque isso aqui não é o timinho de vocês. Tá? Isso aqui é uma pátria. Tá certo? Ninguém vai querer fazer lição de moral e cagar a regra para mim. Aqueles que me viram em 2006 comemorando o título do Mundial contra a França, aqueles que me viram quando a Itália não foi para a Copa a primeira vez, quando era o Ventura e ainda não era o Gravina, era o Tavecchio, Copa da Rússia, o tão ruim que eu fiquei, o tão mal que eu fiquei. Então não é torcer contra a Itália, é querer o melhor para a Itália. Isso que está aqui hoje, dentro e fora de campo, não é a Itália. A gente tem o direito de querer mudança. A gente quem? O italiano de verdade. Não o italiano por esporte. A Itália não é um carro esportivo que você usa só no fim de semana. Ninguém vai dar lição de moral de o que é torcer para isso aqui. Porque eu torço para caralho para essa aqui. Mais que para a Juventus. Mais do que para a Juventus. Porque se não fosse isso aqui, eu não torceria para a Juventus hoje. Tá? Se não fosse a Azzurra, campeã do mundo em 82, hoje esse canal não existiria. 6 titulares eram da camisa listrada da Juventus. 6. E não eram 6 jogadores meia boca. Eram 6 protagonistas. Paulo Rossi, que acabou com o Brasil e fez 6 gols na Copa. Dino Zoff, a muralha. Nível Buffon. Scirea, o melhor zagueiro da história do futebol mundial, nunca foi expulso. Vocês não viram, infelizmente? O Baresi é inferior ao Scirea. O Baresi vocês viram. O Maldini não chega nem perto do Baresi, o Maldini. Quanto mais perto do Scirea. Gentili anulou Zico e o Maradona. Zico e Maradona foram anulados pelo Claudio Gentili, que costuma dizer, eu não virei juventino, eu nasci juventino, é diferente. Em 82, eu e meu irmão, quando a gente ia para a escola, criou-se um clima de raiva contra a Itália tão grande, acabou. Atalanta 3, Milan 2, ufa. Eu e meu irmão, a gente ia para a escola, o pessoal falava assim, olha lá os irmãos macarrão. Eu não estou aqui, isso não era preconceito, não é vitimismo, não é nada disso. É só para vocês terem uma ideia de como era o clima no Brasil em 82, porque a maioria de vocês não era nascido nessa época. Olha lá os irmãos macarrão, os macarrone. Eu levava na brincadeira, porque todo mundo gosta de macarrão. Não é uma ofensa, mas tinha essa distinção. Então, quando eu chego na Itália, quando eu viajo, as autoridades no aeroporto,
os caras que trabalham na dogana, quando eles olham o meu passaporte, eles dão risada. Mas não risada no sentido de tirar sarro. Fala, meu, é sério que você quer autorização para entrar aqui? Você estava de férias em São Paulo? Vai, passa logo, você está fazendo eu perder tempo aqui, você é italiano. Então, eu estou muito triste que a Itália não foi para a Copa, pela terceira vez. Mas, como disse um amigo meu que tem canal no YouTube também, o Lino, grande juventino, ele fez uma postagem agora no Facebook desabafando, falando força, obrigado Bósnia. Ele falou obrigado Bósnia. Eu não chego a tanto de falar obrigado Bósnia, mas a melhor coisa que poderia acontecer para o futebol italiano era a Itália ficar fora da Copa. E sim, eu sou mais torcedor da Azzurra do que qualquer um. Eu desafio alguém a dizer que torce mais para a Itália, não para a Juventus, para a Itália do que eu. Porque a minha vida, a minha existência é em torno desse país. Tudo. Que idiota no mundo vai fazer um canal que fala de um clube que fala que não é do país? Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu fazia um canal do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Vai fazer um canal da Juventus em São Paulo. Você é xarope? Então quem não conhece a minha vida, não conhece a minha história, zito. Ninguém vai ensinar como torcer para a Itália. E sim, foi bom a Itália ficar fora. Mas isso é porque eu quero o melhor para a Itália. A Itália não é um clubinho que quer disputar Mundial ou Libertadores. A Itália, quando entra em campo numa Copa do Mundo, não é para passar vergonha. A Itália é para bater na Alemanha, como sempre bateu na Alemanha, para bater no Brasil, como bateu em 82, e dificultou 94 indo para os pênaltis. Agora, não reclamem quando o time de vocês que eu digo, não os inscritos, que fique claro, aqueles que tornem para seus respectivos times no Brasil, a CBF, olha só o STJD como protege o Flamengo. Seja coerente, seja homem. Aproveitando que eu estou de bom humor, ironicamente falando, um rapaz comentou aqui sobre o Bremer e sobre o Diz, que deve estar tirando o pé por causa da Copa do Mundo, falando em Copa do Mundo. Eu acredito também, tá, que o Bremer e o Diz estão tirando o pé. E até entendo eles. Entender não significa concordar. Então, assim, voltando ao início, se a gente não for é por incompetência nossa. E incompetência nossa, sim, o Spalletti tem culpa. Óbvio que tem, ele que escala, ele que treina ou não treina. Mas o jogador não tem menos culpa que o técnico. Então, o senhorio diz que muita gente compara com o Del Piero. Aqui, que é o Del Piero, nunca será. Tá? O Bremer não lambe o pé do Cannavaro. São jogadores que podem vender. A gente quer uma Juventus forte, uma Juventus que chegue para jogar contra Paris, contra Bayern. Pode durar 10, 15, 20 anos, mas é isso que a gente quer, uma Juventus forte. Mas eu não vou fugir do foco. O vídeo aqui não é para falar nesse sentido. Eu só complementei porque um rapaz comentou. Jogadores que podem estar tirando o pé por causa da Copa do Mundo. Mas sobre a Itália é isso. Eu estou chateado que a Itália não foi, eu estou triste. Os restaurantes aqui perto de casa, todos eles com bandeiras das seleções que vão disputar a Copa. Só não tem a da Itália. Só não tem a da Itália. As vitrines esportivas nos shoppings, está lá a camisa da Alemanha, da Argentina, da França. Só não tem da Itália. Machuca isso. Eu estou triste. Mas eu sei o que é torcer para essa camisa e o que significa o que fizeram com isso hoje. Uma camisa que não está valendo nada. E a gente tem sim como torcedor o direito e o dever de exigir mudanças na Federação Italiana. E se o preço dessas mudanças for ficar fora de uma Copa do Mundo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que seja 4, 5, 6 vezes, até aprender, até mudar o sistema.
Porque o que aconteceu ontem é um tapa na cara do Juventino, que há 20 anos houve que é time de ladrão. E o que aconteceu hoje em Parma, para mim, é para colocar o campeonato italiano abaixo da CBF, abaixo das palhaçadas que acontecem no Campeonato Brasileiro. Muito pior do aqueles que dizem que a CBF favorece o Flamengo. Não é eu que estou dizendo, tá, torcedor do Flamengo, é o que a gente ouve por aqui. Mas o campeonato italiano hoje não tem a menor credibilidade para vocês que torcem para os seus times aqui ficar falando de Flamengo ou de CBF. Porque o campeonato italiano é pior. Hoje ficou provado que é pior. Tá bom? Desculpa os inscritos. É um desabafo de um torcedor da Juventus, um torcedor da seleção italiana, sim. Mas torcer é querer o melhor. E querer o melhor nem sempre é querer que o time participe da competição. Quando você vê que tá tudo podre por trás. Podre. Porque hoje o futebol italiano está podre. E enquanto não tiver dirigente ali, que foi do campo, os Badios, os Maldinis, os Albertines, os Pessottos, sei lá, os Torricellis, não importa. Enquanto não tiver gente do futebol ali, vai ficar essa penúria na Itália. No campeonato e na seleção. Tem jogador bom na base da Itália. Tem jogador bom na Série B italiana e que não tem espaço na Série A. Por que não tem espaço na Série A? E vocês querem que eu torço para a Itália e para a Copa, vendo o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje? Vocês não são mais italiano que eu. Nem na genética e nem no papel, desculpa. E nem na alma. Forza Juve, fino alla fine. Bom domingo a todos. E desculpa o desabafo.